Tudo certo? Aqui é o professor Dudu, de História do Brasil, e agora vamos começar a nossa revisão para o Enem. E lembra de uma coisa importante, a prova do Enem, ela costuma sempre trabalhar muito esses temas de História do Brasil. Tanto é que a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, ela pensa em tratar de maneira ampla a sociedade brasileira. Portanto, cobra muito cultura brasileira, problemas sociais que o Brasil tem de maneira geral, e é mais ou menos esse foco que a gente vai ter ao trabalhar vários desses temas. Começando, é claro, pela nossa sociedade e economia colonial. Portanto, quando a gente fala de período colonial brasileiro, é mais ou menos a época, desde a chegada dos portugueses, e é claro que a gente tem que pensar que vários povos indígenas, povos originários, já viviam por aqui antes da chegada desses portugueses, mas os conflitos, os embates, a formação da nossa sociedade e economia começa a partir de 1500 e vai até a nossa independência em 1822. Portanto, é mais ou menos essa faixa de tempo que nós vamos tratar agora. Começando pelo que a gente chama de período pré-colonial. E, Dudu, por que dentro dessa fase colonial tem um período chamado de pré-colonial? Porque mais ou menos de 1500 até 1530, 1532, foi uma fase que os portugueses não colonizaram de fato o território brasileiro, não montaram uma operação colonial de fato, porque ainda tinham vários interesses ligados, lembra bem, ao comércio das Índias, ao comércio de especiarias, portanto, claro, marcaram o território aqui no Brasil, mas não montaram um sistema. A única parte econômica que a gente pode lembrar dessa fase pré-colonial é a ideia de escambo com os indígenas. É o momento que ainda a relação entre portugueses e indígenas é uma relação relativamente amistosa. A partir dessas trocas naturais, o trabalho indígena, é claro, já pode ser pensado, já pode ser tratado como um trabalho compulsório, porque a carga de trabalho dos indígenas para a retirada dessa madeira aqui, o pau-brasil, aquela madeira com cor de brasa, que inclusive é que vai dar nome ao nosso país, é claro que já era um trabalho bastante forçado, mas se apresenta a partir desse escambo com os portugueses. Aí os portugueses, a partir de 1530, 1532, começam a deixar um pouquinho de lado esse comércio de especiarias, a apresentar mais interesse na sociedade brasileira, e acontece aquilo que provavelmente tu já ouviu bem, a organização em capitanias hereditárias, aquela divisão territorial. Agora os portugueses de fato têm interesse em colonizar, em explorar de verdade o território brasileiro. E é aí que começa a ideia de Portugal de fazer o que eles já faziam em outros territórios controlados pela coroa portuguesa. Sabe que Portugal, antes de colonizar o Brasil, já colonizava algumas ilhazinhas atlânticas próximas ao território português, e sabe o que eles faziam? Dividiam essas ilhas super pequenas, em capitanias hereditárias, e plantavam açúcar. Então, qual que é a ideia deles? Replicar aquilo que já acontecia dentro do Brasil, dentro desse território na América demarcado pelo Tratado de Tordesilhas. E é isso que vai acontecer agora. E é por isso que se apresenta a nossa sociedade açucareira. A gente pode pensar aqui como um primeiro grande ciclo econômico do Brasil. Se apresenta nos primeiros séculos da nossa colonização, e é isso que vai dar a grande vertente econômica social da nossa primeira fase de economia de fato. O que a gente pode pensar? Que essa economia açucareira e essa sociedade açucareira é uma sociedade extremamente ruralizada, em volta do engenho, em volta da figura, inclusive, desse senhor de engenho que toma como base para o seu processo de organização aquilo que nós chamamos de plantation. E lembra bem, o que precisa para se considerar uma economia de plantation? Primeiro, foco total na mão de obra da escravidão. A escravidão africana, principalmente a partir de 1570, aqui começa a ganhar bastante força, propriedade rural, monocultor. Aqui o açúcar se apresenta, a cana-de-açúcar, como principal produto e também para mercado externo. Lembra que o Brasil produz açúcar, mas não é para comercializar aqui. Esse açúcar é para ser comercializado na Europa, inclusive em parceria com os holandeses em certo tempo. E aqui, é claro, tudo isso que a gente viu existe em uma região em específico do Brasil. O açúcar vai ser plantado não só na região nordestina, mas o grande foco, o grande mote da sociedade açucareira é sim na região nordestina, principalmente naquilo que nós chamamos de capitania de Pernambuco. Lembra que existem duas capitanias que tiveram certa prosperidade na época. A de São Vicente, que é mais ou menos na região sudeste hoje em dia, e a capitania de Pernambuco, que é onde apresentava essa força de fato da sociedade açucareira. Mas agora saímos dessa sociedade da cana-de-açúcar que nós já
já comentamos. Lembra que existia essa parceria entre holandeses e portugueses. A partir de certo ponto, essa parceria perde força, holandeses passam a concorrer com o açúcar brasileiro e aí esse açúcar, esses lucros portugueses vão abaixo. E é agora que Portugal precisa achar um novo foco econômico, um novo jeito de manter seus lucros, manter aquele ganho comercial que Portugal tinha em relação ao açúcar. E aí volta aquela ideia que já existia desde o começo da colonização, porque se tu lembrar, o que os portugueses, os espanhóis e o mundo inteiro queria era achar metais preciosos. Portugal deixou um pouquinho de lado porque, bom, o açúcar está dando lucro. Então, ouro, prata, deixa quieto por um tempo. Mas agora que o açúcar deixou de dar lucro, a gente precisa dar um jeito de encontrar ouro. E é isso que vai acontecer não por parte da coroa portuguesa primeiro, mas a partir dos bandeirantes. Lembra que os bandeirantes são aquelas expedições, são aqueles caras que vão para expedições particulares, não necessariamente patrocinadas pela coroa portuguesa, mas vão em busca do interior do Brasil até tentar conquistar, até tentar achar ouro. E conseguem de fato. No finalzinho do século XVII, em mais ou menos 1693, bandeirantes paulistas, lá de São Vicente, encontram ouro na região de Minas Gerais. E é aqui começa uma corrida do ouro, que nós chamamos. Aqui, tanto outros bandeirantes quanto os portugueses, no finalzinho do século XVII. E aí, no século XVIII, começa de fato a organização dessa sociedade mineradora. E quais são as principais diferenças dessa sociedade mineradora para a sociedade do açúcar? Primeiro que a gente tem que pensar que se a sociedade açucareira ela é muito mais ruralizada, em volta do engenho, essa aqui é uma sociedade mais urbana. Ah, Dudu, então é prédio, havia sociedade mais urbana para a época, em comparação à sociedade do açúcar. Portanto, já existe um mercado interno mais bem desenvolvido, o Brasil vai passar por um processo de interiorização também, vai articular a sua economia com várias regiões, o sul do Brasil, o nordeste brasileiro, o norte, vai se articular com a parte central, com a região de Minas Gerais, e é claro que Portugal precisa ter grandes lucros com essa sociedade mineradora. E para conseguir lucro, a melhor forma que Portugal tem é a cobrança dos impostos, que vai começar a acontecer já em 1702, no início desse processo de mineração, a partir da Intendência das Minas. O que é essa Intendência das Minas? Não esquece, foi uma instituição do governo português aqui no Brasil com dois grandes objetivos. O primeiro, a cobrança de impostos, principalmente o quinto, a quinta parte de qualquer ouro, portanto 20% do ouro, ia direto para Portugal, a captação, um imposto cobrado por cabeça, lembra, captação de toda a sociedade mineradora e também a divisão de lotes, a divisão das datas que eles chamavam. E é claro que os melhores lotes de terras, os melhores centros mineradores vão para os portugueses. Mas aí tu já sabe que a gente está num país que imposto, legislação não necessariamente é cumprido. E nessa fase, de fato, vários impostos portugueses já tinham sido colocados, mas existia bastante, segundo Portugal, uma sonegação grande de impostos dessas regras todas. E aí, em 1720, um pouco mais tarde, é instituídas as casas de fundição. Para que servem essas casas de fundição? Essas aqui servem para garantir que não vai haver sonegação desses impostos. Por exemplo, lembra do quinto? Agora é para garantir que o quinto vai ser cobrado, transformando o ouro em barras, não permitindo mais, por exemplo, que o ouro circule por Minas Gerais, sem o timbre, sem o selo da coroa portuguesa. Então essa é a forma que Portugal cada vez mais vai ampliando a cobrança de impostos e a pressão sobre a sociedade mineradora. E saiba que isso vão ter consequências que logo a gente vai conversar. E sobre a mão de obra, com certeza, continua sendo a experiência terrível da escravidão, que já começou nessa fase aqui e continua no período minerador, mas agora vai ter uma pequena diferença, uma pequena distinção, porque a escravidão ela se amplia nas suas formas de procedimento. Por exemplo, aqui, como é uma sociedade mais urbanizada, vai aparecer também a escravidão de ganho. O que é mais ou menos isso? Imagina que um minerador possui um mercadinho, uma mercearia e coloca seus escravizados para trabalharem por ali. E aí as consequências que isso vai ter é que as formas de resistência à escravidão mudam também. Aqui aparece a possibilidade de um escravizado
avisado de ganho, conseguir juntar certos recursos para comprar sua alforria. Então saiba que se a sociedade muda, a escravidão vai se transformando também. Continua existindo, mas a partir de um caráter um pouco diferente. Certo, gente? Espero ter entendido muito bem essa parte de sociedade e economia colonial. E agora vamos para o nosso próximo tema. Valeu! Agora vamos falar sobre as revoltas emancipacionistas. E o que a gente tem que ter em mente? Quando pensa em revolta que busca emancipação, emancipacionista, quer dizer que são aquelas que querem se separar, se emancipar de Portugal. Porque a gente já percebeu, no nosso último papo agora há pouco, que existiam várias contradições na sociedade colonial, em especial cobrança de impostos e o próprio controle português dentro da sociedade brasileira. E nessa fase, imagina que aqui a gente já está mais ou menos no finalzinho do século XVIII, tu pode lembrar que lá na Europa, e isso chegou no Brasil também, começa a surgir um pensamento político, econômico, social chamado de iluminismo. E lembra que o iluminismo pregava, entre várias outras questões, a liberdade política, a liberdade econômica, a liberdade dos povos em si. Então o que a gente pode pensar? Que se esse iluminismo, se esse tipo de pensamento está chegando no Brasil, ele vai contrastar muito com a nossa sociedade colonial. E aqui começa um movimento, sim, que buscam a separação, se desvincular dessa região brasileira de Portugal. Só toma cuidado com uma coisa. Dudu, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, queria que o Brasil inteiro se separasse de Portugal? Toma cuidado. Não existia Brasil inteiro nessa fase. Lembra que aqui ainda nós nem somos uma nação. Nós somos só várias colônias separadas de Portugal. Portanto, quando rolar a Inconfidência Mineira, é a separação de Minas Gerais de Portugal. Quando rolar a Conjuração Baiana, é a separação da Bahia em relação a Portugal. Toma cuidado com isso. E para a gente entender primeiro o que foi a Inconfidência Mineira, lembra que Minas Gerais fazia parte daquilo que nós conversamos ainda há pouco também, da sociedade do ouro. E passado todo o século XVIII, de grandes cobranças de impostos de Portugal em cima de Minas Gerais, Portugal começou a perceber o seguinte: bom, na cabeça dos portugueses era necessário que cada vez mais Portugal arrecadasse. Portugal, inclusive, estava vivendo uma crise econômica muito forte e queria que a arrecadação cada vez mais aumentasse. Mas ouro não é um bem renovável. Não chuta uma moita e sai ouro assim para todo lado. Ouro, uma hora acaba. E, de fato, a arrecadação de Minas em relação a Portugal estava diminuindo. E Portugal instituiu a seguinte lei, o seguinte decreto, que Minas Gerais, o Brasil, na verdade, deveria mandar 100 arrobas de ouro por ano para Portugal. E imagina que arroba é uma quantidade de medida. É mais ou menos, equivale mais ou menos a 15 quilos de ouro uma arroba. Portanto, 100 arrobas de ouro é bastante coisa que Minas Gerais tinha que mandar para Portugal. E é claro que ao longo dos anos, Minas até conseguiu mandar essas 100 arrobas de ouro, só que com o passar do tempo, imagina que a gente já está no fim do século XVIII. A quantidade de ouro foi reduzindo, Portugal dizendo que era por conta da sonegação, os mineradores dizendo que realmente o ouro estava diminuindo, e estava diminuindo de fato, e Portugal disse o seguinte: não vão mandar, então a partir de agora nós vamos cobrar a derrama. O que significa derrama? Caso os mineradores não enviassem para Portugal essa quantidade X, as 100 arrobas de ouro, Portugal poderia invadir a região mineira e começar a buscar em riquezas diferentes, em lotes, em joias, em a quantidade que Portugal imaginasse que fosse equivalente a essas 100 arrobas de ouro. Portanto, começou a rolar em Minas Gerais a possibilidade da cobrança da derrama por parte do governador dessa região na época, chamado Visconde de Barbacena, que era o enviado de Portugal aqui e tudo mais. Portanto, no meio desse conflito todo, dessa possibilidade de cobrança da derrama, junto com os ideais iluministas, a elite mineradora de Minas Gerais, e aí toma cuidado com isso, Inconfidência Mineira é um movimento elitista, bem característico dessa elite mineira, que estava com medo dessa possibilidade da cobrança da derrama e apresenta no seu movimento dois grandes objetivos. Primeiro, é claro, o fim do pacto colonial, a separação oficial entre Minas Gerais e Portugal, ou seja, o fim da cobrança de impostos, poder ter manufaturas no Brasil, poder fazer produtos manufaturados no Brasil, por exemplo, e, é claro, a proclamação de uma república em Minas Gerais. Então, essa é a ideia central da Inconfidência Mineira, que ela, de fato, não se
efetivou, ela não chegou ao fim, o desfecho da Inconfidência Mineira. Foi a partir de uma traição de um dos inconfidentes, chamado Joaquim Silvério dos Reis, que estava endividado em relação ao Visconde de Barbacena, entregou para ele, fez mais ou menos uma delação premiada, entregou para ele o movimento, e é claro, o movimento chega ao fim, vários dos seus membros vão ser presos, mas o que vai ser condenado à morte, nós já conhecemos, é Tiradentes. Inclusive, desses todos da elite, aquele que mais fazia parte de uma camada popular. Os outros todos tiveram suas penas, foram mandados para o continente africano, mas nenhum deles morreu. O único que foi morto e esquartejado foi Tiradentes. E assim se dá o desfecho da Inconfidência Mineira. Só que eu tenho certeza que faltou uma coisinha que está pensando na tua cabeça. Tá, Dudu, fizeram esse movimento gigante, e é fim do Pacto Colonial, e é república, e é escravidão, cara. E aquilo que acontecia no Brasil, a mão de obra, eles não são iluministas, lembra bem. Esse aqui é um movimento elitista. Portanto, até tinham membros que eram contra a escravidão, mas iam desviando do assunto. Tá, Inconfidentes Mineiros, e a escravidão? Não, nós queremos o fim do Pacto Colonial. Tá, mas e a escravidão? Vai acabar? Não, nós queremos repúblicas. E assim eles iam desviando do assunto. O que vai ser completamente diferente nesse outro movimento aqui, que é a Conjuração Baiana, que acontece um certo tempo depois, alguns anos depois, e aí a principal visão da Conjuração Baiana que a gente precisa ter é o seguinte, que ela acontece por um especial motivo, que é a decadência econômica que Salvador estava vivendo naquela época. Lembra que Salvador já foi a capital brasileira até mais ou menos 1763, já foi centro, inclusive, lembra que era na região Nordeste, como nós já conversamos, foi centro da economia brasileira, e a partir mais ou menos do finalzinho do século XVIII, começa a entrar em grande decadência econômica, e todo momento que gera crise, todo mundo sofre, mas em especial as camadas mais baixas da população sentem na pele muito mais isso. Portanto, diferente da Inconfidência Mineira, essa revolta aqui vai ser uma revolta que também quer fim do Pacto Colonial, também quer proclamar uma república, mas especialmente ela tem um caráter popular. A participação de vários escravizados, ex-escravizados também, e aqui ela é bem taxativa. Ela busca o fim da escravidão de maneira bem ampla. Aquilo que os mineiros não tratavam tanto assim, escondiam, aqui vai de maneira bem ampla e absoluta como o fim da escravidão nessa nova República da Bahia. E como que esse movimento também que não se efetivou chegou ao fim? Uma série de revoltosos participantes da Conjuração Baiana, logo quase chegando no momento de deflagrar a conjuração, começaram a distribuir panfletos para a sociedade e esses panfletos chegaram até as autoridades e aí a Conjuração Baiana não saiu do papel, não saiu dos panfletos, digamos assim. Então, esses são mais ou menos os dois movimentos, lembrar bem, esse aqui elitista, esse aqui muito mais popular e os dois com características iluministas. Certo, gente? Espero ter entendido bem e agora vamos para o próximo tema. Valeu! Agora vamos para o nosso próximo tema que é o período joanino, a chegada da família real portuguesa liderada por Dom João VI, por isso período joanino, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente. E lembra que agora há pouco nós conversamos sobre revoltas emancipacionistas. Tinha muita gente no Brasil já no finalzinho do século XVIII. E agora a gente está entrando no início do século XIX querendo que o Brasil fosse independente em relação a Portugal. E é isso que está se encaminhando a acontecer a partir de agora. O período joanino em si ele é importante, claro que é, mas é ele que vai encaminhar e no finalzinho dessa parte a gente já vai entender por que a independência do Brasil, que é um passo extremamente importante da nossa história. Só que o que a gente precisa entender primeiro, antes de tudo isso, é por que a família real sai de Portugal em 1808 e chega aqui no Brasil. E para sacar isso, a gente tem que agora fazer uma viagenzinha e voltar lá para a Europa. Em 1806, e vamos lembrar do seguinte, essa fase, o início do século XIX europeu, era a época de expansão do Império Napoleônico. Lembra que o Império Francês, liderado por Napoleão, já tinha invadido várias regiões europeias, só não tinha conseguido ainda invadir o seu principal rival político, econômico, até histórico da França, que era a Inglaterra. E lembra que a Inglaterra já tinha feito sua Revolução Industrial, era uma indústria, uma economia muito mais forte que a França, e Napoleão não conseguiu superar, nem politicamente, nem militarmente, e muito menos de maneira militar, econômica, política, aí sim a Inglaterra. Agora o que vai acontecer? Se Napoleão não conseguiu fazer nada disso, o que ele pode fazer é impedir que a Europa comercialize com os ingleses. E foi isso que ele decretou a partir do bloqueio continental. Já que não deu para controlar a Inglaterra,
Inglaterra, então vamos impedir que os países europeus comercializem com os ingleses. E para o resto da Europa, já estava toda praticamente tomada por Napoleão, isso foi muito fácil. Agora, para um país em específico, que não havia sido invadido por Napoleão e tinha uma amizade, até uma dependência histórica muito grande em relação à Inglaterra, isso foi um problema, que é Portugal. Se a gente lembrar, Portugal, desde o comecinho do século XVIII, já tinha alianças, tratados econômicos com os ingleses, então Dom João VI se viu numa sinuca de bico. Ou quebra o bloqueio continental e mantém comércio com a Inglaterra, ou permanece dentro do bloqueio continental e rompe suas relações, e aí tem uma dívida muito grande com a Inglaterra. E o que Dom João VI vai fazer é manter essa parceria comercial, política, essa amizade com os ingleses, muito por conta de dívidas, e se mantém próximo à Inglaterra e rompe o bloqueio continental com Napoleão. E o que Napoleão faz imediatamente? Ameaça essa invasão francesa sobre o território português. E na hora, já claro, de maneira secreta, um ano antes da fuga da família real, em 1807, Portugal e Inglaterra fazem uma convenção secreta, assim é chamada, para organizar essa fuga da família real e sua corte, inúmeras pessoas, para o Brasil, protegido pelos ingleses. E assim acontece de fato a fuga de Dom João VI, que deixou os portugueses, lembra, a ver navios? Esse ditadinho popular acontece exatamente, se forma nesse período. E aí sim, Portugal sai da Europa, chega primeiro em Salvador, passa um pouquinho de tempo lá no início do ano de 1808 e depois se estabelece de fato residência no Rio de Janeiro. Qual que foi a primeira coisa que Dom João VI fez quando botou o pé no Rio de Janeiro, que até era uma das ordens, uma ordem, um pouco pedido, que a Inglaterra tinha em relação ao Brasil, em relação a Dom João VI, que é a abertura dos portos às nações amigas de 1808. Porque pensam o seguinte, os portos brasileiros só eram abertos aos portugueses. Pacto colonial, dependência econômica. Agora, a abertura dos portos vai ser para todas as nações amigas de Portugal. E todas as nações amigas de Portugal nessa época é a Inglaterra. É a mesma coisa se tu fizer um aniversário para todos os teus amigos e só vai um, teu único amigo, que é a Inglaterra de fato. Então, a partir de agora, os portos brasileiros estão abertos a essa nação amiga de Portugal, que é a Inglaterra. Então, a gente pode pensar que simbolicamente, não oficialmente, mas simbolicamente aqui, o pacto colonial começa a se desfazer aos poucos. Entendeu por que a gente está chegando perto da independência, né? O principal foco da nossa relação com Portugal já começa a se perder agora. E depois, a gente deve pensar que muitos, inúmeros europeus, membros da corte, família real, todos se transferiram para o Brasil, para o Rio de Janeiro. E se a gente comparar Lisboa com o Rio de Janeiro do século XIX, eram contextos completamente diferentes. Então, uma das primeiras coisas que vai acontecer aqui no Rio, além de várias reformas urbanas que vão ser feitas, são uma série de desapropriações de residentes do centro do Rio de Janeiro para começar a abrigar a família real e, é claro, a corte, aquelas pessoas todas que vieram juntas. Então, grande massa da população do Rio de Janeiro é expulsa do centro da cidade e assim começam a se formar as periferias do Rio de Janeiro num longo processo que vai durar até o século XX. Lembra, o Enem adora cobrar problemas sociais e deve cobrar mesmo, porque nós temos vários problemas sociais. E aqui começa um deles, a formação das nossas primeiras periferias, não ainda favelas, mas as nossas primeiras periferias. E junto com isso, europeus vindo para cá, uma série de reformas vão ser feitas no Rio de Janeiro. A gente pode pensar em alguns exemplos. Jardim Botânico, Biblioteca Real, Teatro Real, a primeira imprensa oficial do Brasil vai aparecer aqui também. O Banco do Brasil, que vocês conhecem, se formou com a chegada de Dom João VI. Então, essa série de reformas no Rio de Janeiro vão acontecer agora também. E aí, alguns anos depois, 2 anos depois, na verdade, da chegada da família real, são selados outros acordos entre Portugal e Inglaterra, que nós chamamos de Tratados de 1810, de maneira geral, mas a gente pode, de maneira bem específica, pensar em 2 desses tratados. Primeiro, Tratado de Comércio e Navegação e depois Tratado de Aliança e Amizade, que nesse caso, esses tratados, que é de aliança e amizade, comércio e navegação, vão dar muitos benefícios para os ingleses, que já tinham certos benefícios, mas agora vão ampliar. Por exemplo, as taxas comerciais que os ingleses vão ter para comercializar com o Brasil são menores que as de Portugal
Portugal, para a gente ter uma ideia. Então vão jorrar produtos ingleses aqui no Brasil. Outra coisa também que a Inglaterra pediu de certa forma para Portugal é que gradualmente, e guarda essa informação que logo vai ser importante, gradualmente o Brasil deveria, pelo menos se não vai acabar com a escravidão, acabar com o tráfico atlântico, com o tráfico negreiro, como era chamado na época. Nossa, Dudu, então a Inglaterra é boazinha, né? Como eles estão a fim de acabar com a escravidão? Lógico que não. Não é por bondade, até porque durante muito tempo a Inglaterra foi um país escravista também. Mas o que a Inglaterra quer com isso? Gerar mercado consumidor. Escravizados não compram, cara. Portanto, é melhor que essa massa da população se torne assalariada, mesmo com salários muito baixos, para que possa existir, de certa forma, no Brasil, um mercado consumidor, tá certo? Mas aí é bom lembrar que alguns anos depois disso, Napoleão cai na Europa, portanto, Napoleão já não é mais o grande imperador da França, e aí vai assumir, de certa forma, o poder europeu, um grupo que vocês já estudaram lá em História Geral, chamado de Congresso de Viena, que são aqueles países conservadores, absolutistas, Áustria, Prússia, Rússia, a Inglaterra também, inclusive, entra de gaiato nessa história toda por ser inimiga de Napoleão, e esses países super tradicionalistas dizem o seguinte: lugar de rei europeu é na Europa. Portanto, mandam um ultimato para Dom João VI que ele volte para a Europa, não fique na colônia portuguesa. E o que ele diz? Eu não estou na colônia, porque agora o Brasil vai ser elevado em 1815 a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que é uma outra região também. Portanto, assim ele consegue escapar desse ultimato português, desse ultimato europeu, na verdade, e permanece no Reino Unido, que se torna o Brasil em relação a Portugal também. Então aqui, oficialmente, aquilo que aconteceu simbolicamente aqui, agora de maneira oficial, nós deixamos de ser colônia. Toma cuidado, nós continuamos ainda vinculados a Portugal, sob a tutela de Portugal, mas colônia da forma que era antes, já não somos mais, porque agora estamos em um Reino Unido com Portugal, a partir de 1815. Só que aquilo que tentaram fazer em 1815 vai acontecer de fato em 1820, porque nesse período aqui, já no finalzinho do período joanino agora, começa em Portugal aquilo que é chamado de Revolução Liberal, e você já vai entender por que liberal, do Porto. A burguesia, os comerciantes, a elite portuguesa, começa a se movimentar a partir daquelas mesmas ideias iluministas que aparecem na Europa na época, a formar uma constituição para Portugal. Lembra que Portugal era uma monarquia absolutista, agora tem uma constituição e o ultimato acontece de novo. Dom João, lugar de rei europeu é na Europa. E assim, se tu quiser ficar, pode ficar, porque a gente vai escolher outra família real aqui para Portugal, então. Aí Dom João VI leva o susto, volta para Portugal em 1821, mas deixa aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro I, que é esse aí sim que vai articular junto com as elites brasileiras a nossa independência. O que é muito louco de se pensar, que a independência do Brasil foi feita por um príncipe português, que é Dom Pedro I. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido como que a gente se encaminhou até chegar muito pertinho da independência com o período joanino e todas as mudanças que isso gerou no nosso território, tá certo? Agora vamos conversar um pouquinho sobre o período imperial, que é o que vai começar depois da independência. Valeu, até daqui a pouco. Vamos nessa agora. Vistas as leis abolicionistas, agora vamos conversar sobre a crise do Segundo Reinado. Lembra que a abolição da escravidão, a Lei Áurea, foi em 1888 e o fim do Segundo Reinado foi logo depois, um aninho depois, em 1889. E o primeiro grande fator que levou à crise do Segundo Reinado, ao fim do Segundo Reinado, foi de fato a questão abolicionista. E logo vamos conversar sobre isso, mas saiba que não é o único. Existem 4 questões que nós vamos conversar agora que levaram a essa crise do Segundo Reinado e consequente proclamação da República. Portanto, a questão abolicionista é mais ou menos o seguinte: nós já vimos que a Lei Áurea foi publicada em 1888 e aí o Brasil estava basicamente dividido em 2 tipos de fazendeiros, em 2 tipos de produtores de café, que era o grande produto de exportação nacional no Segundo Reinado, vai ser também no início do período republicano. Então existiam aqueles cafeicultores que não apoiavam Dom Pedro II, porque já eram cafeicultores com uma visão mais ligada à Europa, uma visão mais ligada ao ideal de república também, que não usavam inclusive a mão de obra da escravidão. Já tinham como mão de obra principal o trabalho assalariado dos imigrantes europeus e
italianos, alemães. Esses cafeicultores são mais ou menos daquela região do oeste de São Paulo. Portanto, esses já não apoiavam Dom Pedro II há muito tempo. Agora, existiam aqueles cafeicultores, aqueles fazendeiros escravocratas, aqueles que eram mais ou menos da região do Vale do Paraíba, que cortam o litoral de São Paulo, o litoral do Rio de Janeiro, uma faixinha do Espírito Santo também. Portanto, esses eram a base de apoio mais tradicional lá de Dom Pedro II e eram favoráveis à escravidão. Então, no momento que o governo termina com a escravidão em 1888, esses fazendeiros deixam de apoiar Dom Pedro II também. Portanto, todos os fazendeiros do Brasil agora estão contra o Império. Aqueles que já eram tradicionalmente republicanos, os republicanos históricos, e esses aqui que a gente costuma chamar de republicanos de última hora, que deixaram de apoiar Dom Pedro II, que passaram a ser republicanos após o fim da escravidão. Então, esse é o primeiro fator que leva a essa crise do Segundo Reinado, mas como nós já vimos, não é o único. Existe também a ideia da questão religiosa, que a gente precisa entender muito bem como que rolou. É mais ou menos o seguinte, para entender isso, a gente tem que dar alguns passinhos atrás e viajar de novo, sair do Brasil e ir lá para a Itália, pelo seguinte motivo. Mais ou menos entre os anos 1860 e 1870, está rolando um movimento italiano de unificação. E a capital da Itália, obviamente, depois da unificação, na cabeça daqueles que apoiavam esse movimento, deveria ser Roma. Mas Roma pertencia ao papado, pertencia à igreja. E muitos desses que apoiaram a unificação italiana eram membros da maçonaria. E aí se entrou um choque entre aqueles que apoiaram a unificação italiana e a Igreja Católica, porque o Papa acabou perdendo a posse de Roma. E numa forma de contrapor os italianos, de certa forma até o Papa se vingar dos italianos, que eram muitos deles maçons e católicos, o Papa publicou a Bula Syllabus, que dizia o seguinte, que a partir de agora está proibido que membros da maçonaria façam parte da Igreja Católica. E isso, Dudu, não tem nada a ver com a história do Brasil, tem tudo a ver. Aí é que tá, porque essa regra vale para todo mundo. Foi um problema italiano, mas que chegou aqui no Brasil. E Dom Pedro, quando se deparou com essa Bula Syllabus, aí começa um conflito entre a igreja e o imperador, pelo seguinte motivo. Todas as regras da igreja só poderiam ser aceitas aqui no Brasil com o beneplácito de Dom Pedro II. E ele, como era católico e maçom ao mesmo tempo, não aceitou a Bula Syllabus, portanto não aceitou uma regra do Papa vindo da Itália. Portanto, aqui se acentua esse conflito entre o imperador e a igreja, fato que vai levar a Igreja Católica agora também a apoiar o movimento republicano, também contra o Segundo Reinado e contra Dom Pedro II. Ou seja, já temos os fazendeiros do Brasil dentro do movimento republicano, a igreja indo contra Dom Pedro II também, e aí a gente chega, tudo isso desemboca à questão republicana de fato, ao crescimento de um ideal político republicano que vem da Europa, vem dos Estados Unidos também, lembra? Que os Estados Unidos da América, desde a sua formação após a independência, já é um país republicano e em 1870 rola no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, o Manifesto Republicano. Uma série de pessoas se reuniram e lançaram esse manifesto dizendo o seguinte, que nós somos da América e queremos ser americanos. E o que eles querem dizer com isso, com essa ideia de somos da América e queremos ser americanos? Entende que toda a América, a não ser o Brasil, eram países republicanos. Desde os Estados Unidos até o Uruguai, por exemplo, são repúblicas. E o Brasil, os brasileiros, já estavam entrando em contato com essas repúblicas e percebendo que lá, por exemplo, existiam eleições, que lá existia uma estrutura republicana diferente da estrutura monarquista do Brasil. Então, somos da América e queremos ser americanos, significa dizer o seguinte, nós somos da América, a América é republicana e nós queremos ser republicanos também. Portanto, assim vai crescendo esse ideal republicano. E o ideal republicano vai tomar conta também do exército brasileiro. Vai lembrar que há pouco tempo aconteceu a Guerra do Paraguai. O exército brasileiro ganhou muito corpo com essa guerra, ganhou muita moral em si, mas essa moral não foi necessariamente reconhecida pelo governo, reconhecida por Dom Pedro II, então já rola um racha prévio entre Dom Pedro II e o exército brasileiro. E que vai se acentuar ainda mais
quando membros do Exército, que é claro, aí sim vem a grande faixa do Exército, os generais, aquela camada mais alta desse grupo, vão estudar na Europa, voltam para o Brasil e da França principalmente, entram em contato com um ideal político, social, econômico também, chamado de positivismo, do Augusto Comte, estudado por vocês também lá nas aulas de sociologia. O que o positivismo diz? Que é necessário que se estabeleça na sociedade uma ordem que se entenda muito bem como a sociedade funciona, para que a sociedade fique bem organizada, para que aí possa existir o progresso. Peraí, Dudu, é necessário instituir a ordem para que se atinja o progresso. A gente conhece essa frase, né? É a frasinha que está na nossa bandeira. A ideia de ordem e progresso de Augusto Comte, que é um ideal positivista. Então, o Exército Brasileiro adotou muito para si o positivismo como uma forma de contrapor o Segundo Reinado, como uma forma de contrapor Dom Pedro II, muito por conta desses conflitos, inclusive envolvendo a Guerra do Paraguai. Então, a nossa bandeira, ela é muito marcante como o ordem e progresso, sendo um ideal positivista proposto pelo Exército. Tanto é que os nossos dois primeiros presidentes, Marechal Deodoro e Marechal Floriano, são militares. Então, assim vai se encaminhar até a deposição, de fato, a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Certo? Espero ter entendido bem e agora vamos para o próximo tema. Valeu! Vamos nessa agora falar sobre as nossas leis abolicionistas. Lembra que agora há pouco a gente acabou de entender o processo que levou até quase a formação da nossa independência. A partir disso, o Brasil independente se forma o período imperial brasileiro, primeiro reinado, o período regencial, segundo reinado também. Então agora o Brasil é de fato uma nação independente e a independência do Brasil, apesar de ser um movimento de ruptura, permaneceu com a nossa maior e triste permanência estrutural, que é a escravidão. E agora, mais para a parte final do segundo reinado, portanto, quase um século, todo o século XIX se passou, agora começam a se estabelecer essas leis abolicionistas. Mas antes é legal lembrar do seguinte, já no período regencial, nesse momento de transição do primeiro reinado para o segundo reinado, foi proclamada uma lei a partir do padre Diogo Feijó, que foi um dos principais regentes da época. Na época não era regente ainda, era ministro da Justiça, mas proclamou a Lei Feijó, que nós conhecemos assim, de 1831, que dizia o seguinte, que o tráfico atlântico, o tráfico negreiro, a partir daquela data, estaria proibida no Brasil. Mas é claro que essa lei aqui ficou conhecida, e vocês logo vão entender por quê, como Lei para Inglês Ver. Por que lei para inglês ver? Lembra que nós conversamos ainda há pouco que a Inglaterra já fazia pressão desde 1810 para que o Brasil encerrasse de fato com o tráfico atlântico, com o tráfico negreiro. E o Brasil encerrou por lei, mas na prática o tráfico continua acontecendo de maneira até de maior expressão do que antes de 1831. Isso é uma coisa muito louca de se pensar. Se a gente for olhar os índices de tráfico do continente africano para o Brasil, até aumentaram depois de 1831. Ou seja, é lei para inglês ver, para a Inglaterra achar que a gente terminou o tráfico atlântico, mas na prática ele continua acontecendo. Mais africanos vão sendo retirados daquele continente e chegando até aqui. Agora, o tráfico atlântico vai terminar de fato, vai chegar a seu fim efetivo em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei de fato aí leva ao fim o tráfico atlântico. Portanto, se a gente parar para pensar, o Brasil é um dos poucos países do mundo que precisam ter duas leis que falam exatamente a mesma coisa, porque essa aqui não foi respeitada pela elite escravocrata brasileira e agora, de fato, a partir de 1850, essa lei vai ter certa efetividade, vai ser respeitada mesmo. E aí a gente entra agora num campo de outras leis abolicionistas importantes, que não vão ter a mesma efetividade que a Lei Eusébio de Queiroz teve, mas que são legislações importantes até para a gente entender o quanto os deputados, os senadores brasileiros, de certa forma até tiravam uma onda com a questão do abolicionismo. E aí vocês vão perceber bem por essas leis. Só o que é legal a gente lembrar antes? Que a partir de 1850 acabou o tráfico atlântico, o que não quer dizer que a escravidão acabou no Brasil. Ela vai acabar bem mais tarde, lá em 1888. O que acontecia era um tráfico interprovincial, que nós chamamos a partir de 1850. E a vinda de imigrantes europeus para o Brasil também ganha força nessa época,
com a política de branqueamento da população brasileira, outra problemática grande também que o Enem pode abordar. Mas agora vamos pensar nessa outra lei abolicionista também, de 1871, oficialmente chamada de Lei Rio Branco, mas bem conhecida, popularmente conhecida nossa, de Lei do Ventre Livre. O que significa a Lei do Ventre Livre? Quer dizer que a partir dessa data, de 1871, os filhos de escravizadas já nascem livres. Ah, Dudu, então nasceu livre, o bebezinho pode sair correndo aí pra... Lógico que não. Esse bebê vai ficar com a sua mãe desde o nascimento até os 8 anos. E o que esses deputados, senadores extremamente escravocratas pontuaram na lei? Que se ele vai ficar até os 8 anos na senzala, sendo alimentado, vivendo dentro daquela fazenda, é necessário que esse senhor, esse escravocrata, receba algo em troca, receba uma indenização desses 8 anos de permanência da criança por ali. E existem duas formas de indenização que poderiam acontecer aqui. Primeiro, uma indenização em dinheiro do governo, porque com 8 anos se imaginava que a criança já podia sair da fazenda, podia sair da senzala, o que é algo impensável, uma criança de 8 anos fazer isso. Caso saísse, o senhor recebia uma indenização em dinheiro do governo. Se não, essa criança deveria trabalhar dos 8 aos 21 anos para cobrar esses 8 anos de permanência por ali. Então, na prática, é uma lei sem efetividade alguma. Até se a gente for contar, imagina que uma criança ela nasceu em 1871, trabalhou até os 21 anos, já chega até o momento da Lei Áurea. Então, é uma lei, de fato, sem efetividade alguma, até de certa forma, como nós já comentamos, para zombar com o movimento abolicionista, esse tipo de lei aqui. Outra lei, mais ou menos nessa ideia também, vai ser a Lei dos Sexagenários, oficialmente chamada de Lei Saraiva-Cotegipe, é algo que pode aparecer nas nossas questões, mas popularmente chamada de Lei dos Sexagenários. E o que ela diz? Que a partir dos 60 anos de idade, esse escravizado agora está livre para fazer o que quiser, para curtir a sua vida, só que vamos pensar bem. Uma pessoa, hoje em dia, com 60 anos de idade, já é uma pessoa que já viveu boa parte da sua vida nas condições que nós temos hoje em dia. Então, imagina alguém com 60 anos de idade que passou toda a sua vida no contexto da escravidão. É uma pessoa que já está, se ainda não morreu, infelizmente, vive uma vida muito difícil, está muito próxima da morte pelo contexto complicado que era a escravidão, pelos castigos corporais, pela experiência psicológica que não é ter liberdade. Portanto, a Lei dos Sexagenários apresenta isso. A partir dos 60 anos, aquele escravizado está livre. Mas espera aí. Ele vai estar livre com 60 anos, precisa de indenização, os deputados, os senadores, escravocratas diziam. E aí, é claro, vai ter uma indenização que com 60 anos é livre, mas esse escravizado precisa trabalhar dos 60 até os 65 anos para poder se desprender do vínculo com o seu senhor. Então, uma outra lei que teve zero efetividade, a gente já entende os motivos, até porque se completassem esses 5 anos, a gente já chegou em 1890, então não teve efetividade alguma, na prática e muito menos no papel também. Aí, é claro, 3 anos depois, em 1888, uma lei bem conhecida, talvez das leis abolicionistas, a mais conhecida nossa, que é a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel na época, e que é importante saber. O que a Lei Áurea diz, Dudu? Ela tem 2 artigos. Um decreta o fim da escravidão e o artigo 2 decreta que não pode ter nenhum artigo contra o primeiro. Então, uma experiência de 388 anos de trabalho forçado, de sequestro de mais ou menos 5 milhões de pessoas que vieram para o Brasil ao longo desse período todo, foram retirados do seu continente e chegaram até aqui, foi acabado com uma canetada da Princesa Isabel. E aí a gente pode pensar o quanto que essa lei, é uma discussão que o Enem pode fazer também, o quanto que essa lei é uma lei de liberdade ou uma lei de soltura, como a gente pode dizer. Qual que é a diferença, Dudu, desses 2 termos? Soltura é simplesmente dizer o seguinte, a partir de agora todos estão soltos, mas não livres, porque para existir liberdade é necessário uma série de preceitos básicos, condições básicas de vida, como por exemplo, não existir preconceito,
preconceito, a livre aceitação das pessoas pela sociedade, emprego, uma renda básica, alimentação, coisa que com as populações de origem africana não aconteceu a partir da Lei Áurea, tá certo? Então essa aqui, é claro, a lei de maior visibilidade, mas cheia de problemas em volta. E o que a gente pode pensar também, para finalizar essa discussão em relação à escravidão, é que junto com tudo isso, existia no Brasil, de maneira bem presente, de maneira muito forte, além da resistência prática de africanos contra a escravidão de diversas formas, um movimento abolicionista muito bem organizado no Brasil também, contando com uma série de participações importantes, que foi uma pressão extremamente necessária para que a escravidão, apesar de ter demorado muito tempo para acabar, chegasse ao fim, portanto não esquecer da importância desse movimento abolicionista. Certo, gente? Visto então essa parte da escravidão, essa parte extremamente difícil da nossa história, complicada da nossa história, agora vamos para o próximo tema, tá bom? Até daqui a pouco. Valeu! Agora vamos conversar um pouquinho sobre o nosso sistema eleitoral republicano. E por que falar sobre essa questão? Lembra que ainda há pouco nós já vimos as leis abolicionistas, também nessa parte final do Segundo Reinado, e aí começa a partir de 1889 a nossa República. E deve ser bem pensado que a República tem um sistema eleitoral próprio, participação popular, que isso, claro, é uma das intenções do sistema republicano. Mas como no Brasil, um dos grandes problemas é a cidadania, participação popular, existem várias problemáticas estruturais e históricas que a gente vai conversar sobre isso, sobre a participação da população em relação à escolha dos governantes, em relação à sua liberdade, inclusive também. Mas para começar, é bom te dar alguns passinhos atrás e lembrar como era o sistema eleitoral durante aquele período imperial, que nós estávamos trocando ideia ainda há pouco. Lembra que o período imperial, ele foi regido por uma Constituição outorgada, ou seja, imposta por Dom Pedro I, lá em 1824, que entre outros fatores, como por exemplo, o quarto poder, o poder moderador acima de todos os outros, pontuava também como um ponto principal o voto censitário. E o que significa esse voto censitário? Quer dizer que só podia participar das eleições aqueles que tivessem renda comprovada. A primeira parte das eleições era necessário comprovar renda de 100 mil réis por ano, por exemplo, que era uma quantia para a época bastante expressiva. Portanto, literalmente, para participar das eleições era necessário ter grana. É isso que significa o voto censitário. Na formação da nossa república, essa questão censitária, ela vai se perder. Ah, Dudu, então quer dizer que agora todo mundo pode participar na boa, eleições diretas? Nada disso. Vai deixar de ter o voto censitário, mas outros impeditivos, outros problemas vão continuar tendo. Quer ver só? Na nossa República Velha, que é o primeiro período desse nosso contexto que estamos conversando agora, que vai desde a República da Espada, que são os nossos dois primeiros presidentes, Deodoro e Floriano, e depois a República Oligárquica, a República do Café com Leite também, essas duas estão englobadas na República Velha. O sistema eleitoral ele foi proposto pela Constituição de 1891, que ela dizia o seguinte: tudo bem que não existe mais voto censitário, mas os analfabetos são excluídos, e aí pensa, se os analfabetos são excluídos das eleições, nessa época aqui, uma grande parte dos brasileiros são excluídos, o voto é só masculino também, e por fim, aberto. Então, todo mundo sabe em quem a pessoa está votando. Isso vai gerar uma das grandes características, principalmente da República Oligárquica, que é o voto de cabresto, o voto determinado pelos grandes fazendeiros, pelos grandes coronéis, pelo seguinte sistema: se o coronel, se o fazendeiro, se a elite política, a elite econômica brasileira sabe em quem tu está votando, e de fato o voto era aberto, era possível comprovar em quem a pessoa estava votando, existia uma pressão muito grande em torno da questão eleitoral. Portanto, eu vou só manter o teu emprego se tu votar no candidato X. Eu vou só manter a paz da tua família se tu votar no candidato X. Ou seja, a paz das famílias, a questão do emprego, até a questão da própria vida da pessoa está vinculado à sua votação. Hoje em dia, nós sabemos que o voto é secreto, mas na época, o voto aberto permitia com que todos soubessem em quem uma pessoa estava votando, se era no candidato X, Y e por aí vai. Ah, Dudu, só para a gente lembrar, quando que vai terminar essa questão do voto aberto? Vai terminar com um código eleitoral publicado pelo Getúlio Vargas lá em 32, que tinham dois itens importantes. Primeiro, Vargas pontuou o fim do voto aberto, ou seja, a partir de agora é o voto secreto, e junto com isso também o voto feminino, porque lembra que nessa Constituição aqui, nesse período, o voto era só masculino.
masculino. Então, voto secreto e voto feminino aparecem em 1932. E aí, caminhando, esticando um pouquinho mais a nossa linha do tempo, a gente tem que tratar, com toda certeza, sobre um dos períodos mais problemáticos da nossa história em relação a várias vertentes da sociedade, em relação à política, em relação à economia, em relação às liberdades individuais de cada um, que é o regime militar. E lembra que, em torno de várias problemáticas dessa fase, vamos focar em uma em específica, que são as restrições políticas que foram passo a passo acontecendo durante esses longos 21 anos de ditadura militar. O que a gente precisa saber? Que toda a construção de restrição política não foi de uma hora para outra. Ela foi aparecendo a partir desses atos institucionais, que era para ser só um lá no começo e depois virou AI-2, AI-5 e aí para frente. Portanto, o que são os atos institucionais? São regras que os militares colocavam acima da Constituição. Portanto, para os militares, a Constituição ela poderia ser sobreposta, na visão deles, a partir de um ato institucional. Começando pelo AI-2, o AI-2 dizia o seguinte, que só são possíveis, lembra bem, se AI-2, só são possíveis, só são legalizados no Brasil dois partidos políticos, a Arena e o MDB. Portanto, aqui começa, no AI-2, o bipartidarismo. MDB era aquele partido de oposição, mas uma oposição consentida dentro dos limites da ditadura militar, e a Arena era aquele partido de fato de apoio ao regime militar. Então, o que a gente pode pensar? Existe uma historiadora muito interessante chamada Lilia Schwartz, que ela fala o seguinte, que os dois partidos, tanto o Arena quanto o MDB, eram um partido do sim para o regime militar. O MDB, o partido do sim, e a Arena do sim, senhor. Então, assim a gente consegue entender bem que são dois partidos, mas dois partidos muito restritos. Depois a gente parte para o AI-3, e o AI-3 dizia o seguinte, uma série de regras eleitorais que pontuavam que, primeiro, as eleições para presidente já eram indiretas, não era a população que votava para escolher quem seria o presidente militar, era um grupo muito restrito, indicado pelos militares, inclusive, e a partir do AI-3, outras regras foram pontuadas, como, por exemplo, nas grandes capitais e grandes cidades do Brasil, existiriam indicações para a prefeitura. Portanto, por exemplo, se está numa capital ou numa cidade grande, não existem eleições, são indicados os governantes e para governador estadual também eleições indiretas, a partir do AI-3. E aí, por fim, no AI-5, o principal dos atos institucionais, publicado no final de 1968, aí acaba restringindo por completo tanto as liberdades políticas, liberdade de expressão também, e principalmente nesse ponto, sobre a liberdade de expressão, é a nossa liberdade de apresentar um posicionamento político, por exemplo, que não era nem um pouco aceito já antes do AI-5, mas agora as regras vão se tornar cada vez mais severas dentro do regime militar a partir desse contexto, tá bom? E aí, é claro, chegando ao fim do regime, após os 5 presidentes militares, se apresenta para a gente, durante o governo de José Sarney, esse primeiro mandato, que foi eleito de maneira indireta ainda, era o vice de Tancredo Neves e foi eleito de maneira indireta, se apresenta agora a formação da nossa Constituição de 1988, que essa agora sim vai ser uma Constituição promulgada, portanto aprovada por Assembleia Constituinte, amplamente discutida ao longo de vários meses, inclusive, onde ali se apresentaram várias legislações diferentes. E aqui a gente até conhece essa Constituição de 1988 como a Constituição Cidadã. Por quê? Porque aqui aparece uma ampliação muito grande do conceito de cidadania, ampliação da participação política de vários nichos diferentes da sociedade, demarcada agora as terras indígenas, terras quilombolas, voto aos analfabetos também, permitido na Constituição de 1988. Portanto, aqui ela se apresenta a nossa Constituição atual como aquela que ampliou de fato a nossa participação política e a ideia que nós temos hoje de cidadania, certo? Então, lembrar bem desse histórico do processo eleitoral e como ele se desdobra na nossa liberdade de apresentação de participação política, tá bom? Portanto, é isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido bem esse nosso resumo, essas principais pontos sobre a prova do Enem de História do Brasil, mas é claro que aqui é só o primeiro passo, aqui é só o começo. Nós temos um e-book muito interessante que tu pode acessar aqui embaixo, tem uma lista, um simulado com vários exercícios da prova do Enem também, que é legal que você faça. Portanto, liga bem no e-book, bem aprofundado sobre esses nossos temas, façam
façam as questões também, se liguem bastante no comando das questões, leiam com bastante atenção e, é claro, uma ótima prova para todos vocês. Fiquem ligadinhos no nosso canal e até mais. Valeu, gente! Até a próxima! Tchau, tchau!